Questão sobre normas de circulação. São equipamentos obrigatórios para bicicletas, exceto... Quando aparece um exceto na questão, o pessoal fica apavorado. Exceto, eu não sei responder questão com exceto. É muito fácil. Vou te ensinar como é que você faz. Quando aparecer um exceto, você vai riscar o exceto, tira ele, e vai inverter o sentido da pergunta. Aqui está falando que são equipamentos obrigatórios. Aí você vai colocar o quê? Você vai colocar um não. Não são equipamentos obrigatórios para bicicletas. Pronto. Ou então, não é equipamento obrigatório para bicicleta. Ok? Você vai inverter. Ela estava querendo qual que é. Você tirou o exceto e colocou, inverteu lá. Vamos supor que aqui fosse um não. Você ia tirar o exceto e ia colocar um sim. Então é só inverter. Tira o exceto, inverte a pergunta. Vamos ler agora, ó. Não é equipamento obrigatório para bicicleta. Vamos lá. Retrovisor do lado esquerdo é equipamento para bicicleta. Do lado direito também, professor? Não, do lado direito não. Só do lado esquerdo. Dispositivo de iluminação noturna na frente e na traseira. Sim, na frente tem que ser de cor branca. E na traseira tem que ser de cor vermelha. É aquela luzinha mesmo, tá, gente, que vai piscando. Você já viram à noite a bicicleta andando, fica uma luzinha piscando assim, ó. Não é? Na traseira vermelha, na frente branca. A luzina não é. É o dispositivo sonoro. E seria. Mas buzina não. Bicicleta não tem buzina. Refletivos luminosos nos pedais, aquele que o farol bate, ele ilumina, ele dá um reflexo de luz vermelha? Sim, esse também é. Então a resposta é letra C mesmo. Questão sobre infrações e penalidade. Dirigir sem possuir. O cara não tem, tá? Não tem, sem possuir. Não é sem portar, não. Portar é outra coisa. Ele tem, mas não estava carregando. Portar é não carregar, não ter consigo, né? O policial parou, deixa eu ver sua habilitação, não está aqui. No celular serve, não descarregou. Então, sem portar é o cara que tem, mas não está portando, não está com habilitação. Aqui não tem, é sem possuir, não tem habilitação. Pode puxar lá no sistema lá que não vai constar habilitação nenhuma para esse cara. Ele não tem nem CNH, que é a carteira definitiva, nem PPD, que é a carteira provisória, e nem a CC, que é a autorização para conduzir ciclo motor, se for o caso de estar conduzindo uma cinquentinha. Né? Isso é infração de qual natureza, hein? Natureza é a gravidade da infração. Aqui está falando que é gravíssima, aqui está falando que é gravíssima, aqui está falando que é gravíssima, aqui está falando que é gravíssima. Então a natureza é gravíssima. Não tem como ser outra coisa, porque todas as alternativas trazem isso. Mas seria uma gravíssima com multa vezes 2? Seria uma gravíssima com multa vezes 3? Seria uma gravíssima com multa vezes 5 ou seria só gravíssima? Então vamos lá. Só gravíssima não é, tá, gente? Sem possuir habilitação, sem chance. Gravíssima vezes 5 também não é. Não é. Engraçado, quer ver? Olha que coisa interessante. Se você fizer uma ultrapassagem no local proibido, ou então pelo acostamento, é uma gravíssima vezes 5. Então o cara tem habilitação, fez uma ultrapassagem no local proibido e tomou uma gravíssima vezes 5. Mas sem habilitação, vamos imaginar que ele não tem habilitação. Não está fazendo besteira nenhuma, mas não tem habilitação. Pararam ele? É gravíssima vezes 3. Essa é a resposta. Olha que curioso. Para o Código de Trânsito Brasileiro, é pior você fazer uma ultrapassagem no local proibido do que dirigir sem habilitação. Olha que interessante, está vendo? E tem muita gente que fica correndo de polícia porque não tem habilitação. Faça isso não, tá? Se você fizer isso, aí você vai incidir também em crime, aí o negócio começa a engrossar. Está sem habilitação? A polícia vai fiscalizar, você vai pagar a multa e pronto. Essa multa aqui ela dá em torno de menos de R$900, com os descontos aí você vai pagar uns 500 e pouco. Essa gravíssima vezes 2 é o cara que tem habilitação, mas é de categoria diferente. Por exemplo, categoria diferente. Por exemplo, ele tem carteira só para carro, não tem carteira para moto e foi pego dirigindo moto. Aí é uma gravíssima vezes 2. Tá? Categoria diferente é gravíssima vezes 2. Agora, sem possuir habilitação, é uma gravíssima vezes 3. Agora, sem portar a habilitação, aí não é nem gravíssima, tá? É uma infração média, se eu não me engano. Leve, infração leve. Sem portar é leve. Beleza, respondida aí, letra C. Questão sobre normas de circulação. Diz a lei que por fluxos que se cruzem... Caramba, o que é isso, rapaz? Fluxos que se cruzem?
Fluxos. Fluxo é a corrente de veículos ali. Imagina uma fila de veículos. Tem uma fila vindo aqui nessa direção, outra fila vindo aqui nessa direção. Obviamente, cada um na via dele, né? Aqui tem uma via, aqui tem outra via, né? Essa via continua para lá. Então, não são vias que se cruzam, né? Fluxos que se cruzam. Os fluxos aqui, ó, as correntes de veículos, elas estão passando direto para lá, outro passando para cá. Existe um ponto aqui de interseção, eles vão se cruzar aqui. Então, diz a lei que por fluxos que se cruzem, o veículo que vier à direita do outro terá preferência de passagem quando, hein? Quando transportando passageiros? Não. Existia no antigo CNT, Código Nacional de Trânsito, que existia. Antes de 1998 era CNT que chamava. Hoje é CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é outra coisa. Então, no CNT, tinha uma regra que dizia que os veículos que estavam transportando coletivos, ou seja, passageiros num número maior, eles tinham preferência sobre aqueles que estavam transportando cargas. Hoje não existe isso mais, tá? Nem para passageiro, nem para carga. Pode eliminar isso. Transitando em local não sinalizado, aguenta aí que eu já vou falar, hein? Transitando em avenida, é muito comum o pessoal achar que quem está numa avenida tem preferência sobre quem está nas outras vias. Tanto não é verdade que se forem duas avenidas se cruzando, e aí? Se for uma avenida e uma rodovia, tá vendo? Então não faz sentido. Não vai nessa onda aí de dar preferência para quem está na avenida, não, tá? Isso aqui está fora. A resposta é a letra C. Por que transitando em local não sinalizado? Porque é muito simples, gente. Se tem uma placa de parada obrigatória aqui, ó, pare, escrito pare aqui, esse veículo aqui já sabe que ele tem que parar, então a preferência não, né? A passagem seria do outro aqui. Agora, quando não tem... Então, vamos só voltar aqui. Se tem placa, para que eu vou aplicar a regra de preferência? Para quê? Preferências são regras, normas, que dão preferência para quem está na rodovia, vocês já aprenderam isso, na rotatória, ou para quem vem à direita do outro. Né? À direita. 1, 2, 3 regrinhas. Se tem sinalização, eu não vou aplicar regra. Esquece, eu só vou obedecer a placa. Ó. Parei, o outro passou, tchau. Agora, quando o local não é sinalizado, professor, não tem a placa, não tem. Aí sim você vai aplicar as regras. E a regra diz que quem está na rodovia, ou na rotatória, ou à direita tem a preferência. E é exatamente isso que a questão está trazendo aqui, ó, à direita do outro. Beleza? Ficou bem rabiscado aqui, mas deu para entender, né? Letra C. Transitando por fluxos que se cruzem, quando o local não for sinalizado, terá preferência quem estiver na rodovia. Se não for rodovia, quem está na rotatória. Se não tiver rotatória, quem vier pela direita. Está justificada e explicada a questão. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma questão sobre normas de circulação que diz em via de mão dupla. Mão dupla é que vai e vem carro, né, gente? A circulação pela contramão é possível para ultrapassar outro veículo? Beleza, até aqui está ok. É possível sim você transitar pela contramão quando estiver ultrapassando outro veículo. Por que aqui está possível e não permitido? Porque se eu colocar aqui permitido, vai depender da sinalização. Quando aqui diz que é possível, aí beleza, né? É possível. A sinalização permite? Sim. A sinalização não permite? Não. Agora, se eu colocar é permitido, e se a sinalização proibir? Então, aí a questão fica meio duvidosa, entendeu? O Detran fez certinho aqui, ó. É possível transitar pela contramão quando for ultrapassar outro veículo, e somente pelo espaço necessário a esse fim. Professor, mas aqui tem uma casca de banana, um somente. E o senhor ensina nos seus macetes que quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, ser errada. É verdade. E aí, essa alternativa é falsa? Não. Professor, então o macete falhou? Não falhou, não. Aqui está falando que é 90%, não é 100%. De 10, cada 10 vezes que você usar o macete da casca de banana, em 9 vai funcionar. Em uma, não. E nesse caso aqui, essa uma aconteceu. Viu? Professor, então o macete não é confiável? É confiável, gente. Todo macete com mais de 80% de aplicabilidade é ótimo. Ou seja, cada 10 vezes que você usar, 8 você vai se dar bem. Não é?
Agora, uma ou outra é óbvio que não vai dar. Nem, até regra, né? Até regra tem exceção. Imagina macete, tá bom? Então aqui tá ok. Vou deixar um Vzinho aqui, tá tudo certo. Vamos ver aqui, ó. É possível transitar pela contramão, bastando que o condutor entenda ser seguro? Bom, então quer dizer que eu não estou ultrapassando, não. Mas se eu ver que não vem ninguém de lá para cá, eu posso ficar transitando na contramão porque eu vi que é seguro? Não pode. Transitar pela contramão é infração de trânsito, tá? Não pode. Tá errado. É possível, mediante pouca movimentação de veículo no fluxo oposto, quer dizer, não vem ninguém de lá para cá, eu posso então transitar pela contramão tranquilamente? Não posso. É sempre proibida? Esse sempre é uma casca de banana. E quando aparece casca de banana na alternativa, 90% de chance da alternativa ser falsa. Nesse caso, ela é falsa. Então aqui, ó, tá errado. Não é sempre proibido, não. Algumas vezes você vai poder transitar pela contramão. Quando for desviar de um obstáculo, de um buraco, de uma barreira que caiu na pista, quando for ultrapassar um veículo, não é? Obviamente, observando o trânsito em sentido contrário, sinalizando, fazendo tudo isso com cuidado. Acabou de fazer o desvio ou a ultrapassagem, retorna à faixa de origem, então tudo normal. Letra A aqui é a resposta a ser marcada. Questão sobre primeiros socorros que diz, numa via cuja velocidade máxima é 60 km por hora, qual a distância mínima recomendável para se estender a sinalização em caso de sinistro, que é acidente, ocorrido à noite, em pista molhada, com neblina? Existe uma relação de velocidade permitida pela via, velocidade máxima, com distância que você deve sinalizar. Essa relação, ela bate. Como é que eu posso dizer? O número que der na velocidade é o número que você vai colocar em distância. Então, se é 60 km por hora, a distância que você vai sinalizar é 60 metros ou 60 passos, tá? Porque a gente não tem um metro, uma trena para medir, então a gente vai usar passos largos, considerando que cada passo largo equivale a 1 metro. Pode ter uma variaçãozinha, né, gente? Para mais ou para menos, a depender do tamanho da pessoa até. Tem gente que tem a perna mais curta, outros mais longa, mas isso é irrelevante, tá bom? A regra diz, a direção defensiva diz que você pode sinalizar ali utilizando passos largos que vão equivaler a metro. Então, beleza. Se a velocidade máxima é 60, eu vou sinalizar 60 metros. Essa aqui é a resposta? Não. Por quê? Porque nós temos condições adversas nessa situação. Uma única condição adversa já seria motivo suficiente para a gente dobrar essa distância. Dobrar. Se essa condição adversa ela vem em 3 situações, à noite já é uma condição adversa, com a pista molhada, com neblina, cerração, você não enxerga nada. Então eu teria que triplicar, quadriplicar? Não. Quando existir uma ou mais condições adversas, igual aqui, você vai simplesmente dobrar essa distância. Então, gente, 60 metros vezes 2 dá quanto, hein? 120 metros ou passos. Essa aqui é a resposta. Só lembrando que nós estamos falando de via com 60 km por hora. Se fosse 80 km por hora, qual seria a distância que eu ia sinalizar? 80 metros. Isso em condição normal, condições normais. Se tiver qualquer condição adversa, aí dobra a distância. E assim vai, tá, gente? Se a velocidade fosse 100 km por hora, você teria que sinalizar a 100 metros. Entendeu como é que funciona essa relação aqui, né? Tá aqui, letra A é a resposta da questão. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de queimaduras, não se deve adotar o seguinte procedimento: transmitir calma à vítima. Olha, o que seria esse transmitir calma? É você ficar calmo, tranquilizar a vítima. Vocês acham que isso é bom ou ruim? Isso é bom. Mas mesmo em caso de queimadura, em qualquer caso, se tem uma vítima ali, seja qual for o ferimento dela, qual for o problema dela, manter ela calma, transmitir calma, é sempre uma boa ideia, não é? Então isso aqui é ok. O que a questão está pedindo? Aqui não é ok, ó. Não deve adotar. Beleza? Então,
Então, consequentemente, essa aqui eu já elimino, porque eu estou procurando aquela que não. Tocar a área afetada com as mãos. Pensa bem, a pessoa tem uma queimadura, aí você vai colocar a mão ali no ferimento. Você acha que isso é legal ou não? Claro que não, né? Eu estou procurando aquela que não. Não é verdade? Certamente vai ser essa a resposta. Vamos analisar as demais? Evitar a contaminação da queimadura. Isso é bom, claro. Como é que eu evito a contaminação da queimadura? Lavando com água corrente, para diminuir a dor, inclusive. Fazendo um curativo, não é? Isso aqui é ok. Como eu estou procurando aquela que não deve fazer, então não é essa que eu estou procurando, não. Prevenir o estado de choque. Esse estado de choque não é choque elétrico, não. É choque, depressão do organismo devido a falhas circulatórias. Não vai dar para falar disso aqui agora com maiores detalhes, porque senão foge muito do tema da questão. Mas no nosso curso, nosso treinamento tem uma explicação completa sobre isso, tá? Então aqui está fora, não tem nada a ver, confirmando letra B a resposta. Em caso de queimadura, você não deve tocar a área afetada com as mãos, né, gente? Questão sobre norma de circulação que diz: em um cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que vier pela direita, vier pela esquerda, vier da via mais movimentada ou já estiver circulando pela rotatória. Gente, as regras de preferência são 3. Tem que memorizar isso, tá? 1, 2, 3. Nessa ordem que eu vou colocar aqui para você. A primeira é a rodovia. Se tem uma rodovia cruzando com outra via, a preferência vai ser de quem está na rodovia e ponto. Não, professor, não tem rodovia. A questão aqui não está falando de rodovia. Então vai ser a rotatória. É a segunda regra de preferência. Tem rotatória? Sim. Então a preferência é que a gente estiver circulando por ela. No caso, vai ser aqui a letra D, né? E a terceira é aquele que vier pela direita do outro. Perceba que a letra A e a B já fizeram logo menção a isso aí. Um está falando que é da direita, outro falando que é da esquerda. Esquerda não é mesmo, porque não existe, né? Mas a direita. Eu sei que alguns podem cair na tentação aí de marcar direita. Porque ele aprendeu que quem está à direita tem preferência. Sim, só que a direita é a terceira regra. Terceira. Antes dela vem a rotatória e vem também a rodovia. Viu? Então, se você marcou direita, o que você fez? Você passou essa direita aqui, ó, na frente da rotatória. Não pode, tem que ser na ordem que está aqui, tá? Perceba que a questão disse rotatória. Tem uma alternativa dizendo que quem estiver na rotatória tem a preferência. A resposta é ela. Então, letra D aí confirmado como resposta dessa questão. Questão sobre normas de circulação que diz: em uma urbana, esse aqui certamente vai falar em uma via urbana sem acostamento, perceba que não tem acostamento, com duplo sentido de circulação, ou seja, vai e vem carro. Para realizar uma conversão, conversão é virar, tá? Eu quero virar para a esquerda. O condutor deve fazer o quê, hein? Então, vamos lá. Via urbana sem acostamento. Então, quando tem acostamento, eu quero fazer conversão à esquerda, eu uso o acostamento da direita, né? Mas aqui não tem acostamento, então esquece isso. E o sentido é duplo. Duplo. Tem uma linha no meio e eu quero virar à esquerda. Nesse caso, essa linha teria que ser pontilhada, né? Vamos desenhar isso de novo aqui, ó. Tá aqui a margem esquerda, a margem direita. Essa rua aqui continua, só que aqui tem uma entrada à esquerda. Então, aqui tem uma linha pontilhada. Esse veículo que está subindo aqui, ó, ele quer entrar aqui, à esquerda. E aqui é sentido duplo, que é o que a questão está dizendo, não é? Ó, sentido duplo, sobe e desce. Esse veículo vai se posicionar onde, hein? O certo é ele chegar o máximo que ele puder para a esquerda. Então, ele pode chegar todo para a esquerda? Não, porque após a linha aqui, depois do meio da pista, é contramão, não é? Ó, desce carro. Então, eu vou chegar para a esquerda sem atingir a contramão. Eu vou me posicionar mais ou menos aqui, ó, nessa posição, esperar os veículos que estão descendo passar, aí depois eu vou fazer a minha manobra. Então, vamos lá. Acender o farol alto com antecedência e fazer a conversão rapidamente.
Farol aqui não tem nada a ver com fazer conversão. Tá? Em lugar nenhum da norma de trânsito fala que você tem que acender farol para fazer conversão, para virar. E esse rapidamente aqui, ó, é uma coisa que no trânsito normalmente não cai bem. Normalmente, tá? Em alguns casos pode ser que sim. Mas no caso da conversão, nós tem que fazer devagar, com cuidado. Essa letra A está fora. Acionar a seta, beleza, tem que ligar a seta para virar, não tem? Sim. E se aproximar da linha divisória. Linha divisória é essa que tem no meio da pista. É exatamente o que eu fiz aqui no desenho, para fazer a conversão. Aqui está ok. Provavelmente vai ser essa a resposta. Piscar os faróis, mais uma vez. Farol não tem nada a ver com conversão. Você não precisa mexer com o farol na hora de virar, não. Não precisa. Alguém pode perguntar assim, professor, mas eu poderia dar uma piscada de farol para alertar quem vem no sentido contrário? Até poderia, mas a norma não obriga e mesmo assim você estaria fazendo errado. Porque se você pisca farol, é porque vem gente de lá para cá. E se vem gente de lá para cá, você não pode entrar fazendo a conversão. Seu papel é chegar no meio aqui e esperar. Não tem que ficar piscando farol para quem vem no sentido contrário, não, tá? Então aqui está fora. E a letra D, acionar a seta, beleza. E aguardar do lado direito da via. Não. A regra diz que a gente tem que chegar para o lado que a gente quer virar. Eu quero virar é para onde? Para a esquerda, não é? Não é o que está escrito aqui? Para a esquerda? Então eu vou chegar para a direita? Não, eu tenho que chegar para a esquerda. Só não fui mais para a esquerda aqui, porque senão eu vou atingir a contramão, né? Eu não posso. Então o máximo que eu vim para a esquerda foi até a linha divisória, que é exatamente o que diz aqui, ó, até a linha divisória, se aproximar da linha divisória. Aqui você vai aguardar, quando os veículos que estão vindo no sentido contrário passarem, você vai fazer a sua manobra. Então essa aqui está errada, confirmada aí, letra B de bola, a resposta. Questão sobre normas de circulação. Marque a alternativa verdadeira. Todos os ocupantes do veículo devem desembarcar pelo lado da calçada. Veja bem, aqui falou ocupantes. Se fosse todos os passageiros devem desembarcar pelo lado da calçada, a alternativa estaria certa, seria verdadeira. Só que aqui falou ocupantes. O motorista é um ocupante do veículo. E aí quando fala todos os ocupantes, quer dizer que o motorista também vai ter que desembarcar pelo lado da calçada? Ele não pode abrir a porta e sair pelo lado da rua? O motorista pode. Os passageiros, sim, tem que desembarcar pelo lado da calçada, mas o motorista não. Então, cuidado. O que o Detran fez aqui? Ele fez uma pegadinha. Ele pegou um texto correto e substituiu a palavra passageiros por ocupantes e fez você errar. Então, não são todos os ocupantes, são todos os passageiros. O condutor é um ocupante do veículo também, ele está ocupando um lugar ali e ele pode descer pelo lado da rua, ele não precisa descer pelo lado da calçada. Então, a letra A é falsa. Eu estou procurando a verdadeira. Crianças menores de 10 anos nunca podem ser transportadas no banco dianteiro. Está vendo esse nunca aqui? Isso aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Tem umas 20 palavras, 20 e poucas aí, que eu classifico como casca de banana. Sempre que essas palavras aparecem, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E aí, meu amigo, não que seja 100% da chance dela ser falsa, mas 90% é uma chance muito grande. Se eu tivesse que chutar aqui, eu diria que ela é falsa. E eu estou procurando a verdadeira. E realmente ela é falsa. Porque em alguns casos, crianças menores de 10 anos podem ir no banco dianteiro. Tem alguns casos que podem. Não vou entrar no mérito aqui agora, porque não é o que a pergunta está pedindo, tá? Para ser transportado em motocicleta, o passageiro precisa ter pelo menos 10 anos de idade. Isso aqui é verdade. Eu estou procurando a verdadeira, então aqui está certo. Mas não tem que ter mais de 10 anos, professor? Talvez o código até fale mais de 10 anos. Mas por quê? Porque no dia que a pessoa faz 10 anos, ela já tem mais de 10 anos. Ela já tem 10 anos e 1 minuto, 10 anos e 1 hora, 10 anos e 10 horas. Amanhã é 10 anos e 1 dia. Então, no dia que ela faz 10 anos, ela já tem mais de 10 anos. Por isso que o código talvez possa falar que tem que ser maior de 10 anos, tá? Mas quando fala pelo menos 10 anos, você vai entender que com 10 anos de idade já está ok. Ela já pode ser transportada na motocicleta e é assim mesmo, tá? Na letra D,
em estradas de roça, nem precisava colocar de roça, né? Porque estrada é uma via rural, sem pavimentação, não tem asfalto. Quem estudou as classificações de vias sabe que nas vias rurais, que são as de roça, tem rodovia e tem estrada. A rodovia tem asfalto, a estrada não tem. Então, o que deu para entender, né? Colocou estrada de roça para ficar bem claro, para você entender que é aquela rural não pavimentada, não tem asfalto. Nessas estradas de roça, é permitido viajar sem cinto de segurança quando você estiver no banco traseiro. Isso é verdade ou falso? É falso. Não importa se você está na roça, se você está na estrada, se você está na rodovia, se você está no banco de trás, se você está no banco da frente, não importa. Entrou no carro, vai colocar o veículo em movimento, todo mundo tem que estar usando o cinto de segurança em qualquer via aberta à circulação pública. Então é falsa. A única verdadeira aqui é a letra C. Questão sobre processo de habilitação. Não está faltando um acento aqui, equipamento obrigatório nos ciclomotores. Ciclomotores são as cinquentinhas, né? Cinquentinhas. Já estão carecas de saber o que é uma cinquentinha. Não é equipamento obrigatório. Buzina, cinquentinha, ciclomotor, cinquentinha. Precisa de buzina? Precisa. Triângulo de segurança. Responde aí para mim. Triângulo de segurança, aquele que os carros têm. Quando acontece uma falha mecânica, a gente pega o triângulo, coloca ali atrás do veículo, a 30 metros pelo menos, né? Que é o que a resolução do CONTRAN estabelece. Cinquentinha precisa de triângulo? Precisa não. Os veículos de duas rodas, de 3 rodas, 3 ciclos, precisa. Os veículos de 2 rodas não precisam de triângulo, tá? Então, motocicleta, motoneta e ciclomotores não precisam. Então, essa aqui é a resposta. Indicador luminoso de mudança de direção. Isso aqui é a seta. Detran podia ter colocado seta, facilitava bem a vida, gente, né? Indicador luminoso que vai mudar a direção é a seta. Retrovisor esquerdo e direito também precisa. O único que não precisa aqui é o triângulo de segurança, letra B de bola.